Bom dia, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai relembrar como que faz para calcular a distância entre dois pontos. E antes da gente fazer esse cálculo, a gente precisa relembrar o conceito de distância. Quando a gente está calculando a distância entre dois pontos, a gente está calculando o quê? Basicamente, a gente está calculando o tamanho do segmento que liga esses dois pontos. Por isso que nesses três casos diferentes que eu coloquei aqui, coloquei os dois pontos para vocês aqui em cada um desses casos, e eu já tracei o segmento de reta que liga esses dois pontos. O tamanho desse segmento vai dar a distância entre esses dois pontos. E esses três casos eles são importantes para a gente visualizar as três formas como isso pode aparecer de diferente para vocês. Esses dois são bem tranquilos, e esse aqui a gente precisa daquela formulazinha que vocês já conhecem. Então, pessoal, a gente pode observar que nesse caso aqui, tanto o ponto A quanto o ponto B, eles têm a mesma abscissa, a mesma coordenada x, ponto 3, 2 e ponto 3, menos 4. Isso quer dizer que esse ponto não se desloca em nada em relação ao eixo x, ele só se desloca em relação ao eixo y. Então aqui a gente pode fazer um comparativo com a física pensando naquela questão de ΔS, a distância percorrida. A gente pode pensar como sendo qualquer um dos dois. Vamos colocar aqui como sendo a posição inicial e aqui como sendo a posição final. E a gente sabe que para calcular a distância percorrida, que seria o tamanho desse pedaço aqui, basta a gente subtrair essas duas coordenadas aí, 2 e menos 4. Então, para a gente achar a distância, a gente vai basicamente fazer 2 menos 4. Esse menos com menos a gente sabe que fica positivo, né? 2 mais 4, a distância entre esses pontos é 6. Então, pessoal, basicamente o que a gente fez foi subtrair as coordenadas y desse ponto, tá? E assim, para vocês não terem uma preocupação de qual vocês selecionam para ser a posição final, qual posição vocês colocam para ser a inicial, basta a gente pensar na questão do módulo. Então, pessoal, basicamente, a distância aqui, ela vai ser dada pelo módulo da diferença entre as coordenadas y de cada um dos pontos, beleza? Esse segundo caso é muito parecido com esse primeiro, só que agora esses dois pontos eles estão na mesma ordenada, no mesmo y. Menos 3, menos 2 e 1 e menos 2. Eles não têm deslocamento norte-sul. Ele anda simplesmente retinho aqui na mesma ordenada, beleza? E a gente pode ter esse mesmo pensamento. A gente vai pensar na coordenada x daqui como sendo a posição final, a coordenada x daqui como sendo a posição inicial. Lembrando, tanto faz a ordem que a gente escolhe. Observa o seguinte, vamos supor que você quis escolher para começar aqui menos 3, que subtrai 1. Menos 3, menos 1, e a gente sabe que dá menos 4. No entanto, a gente sabe que distância é sempre positiva. Logo, a gente pode afirmar que a distância entre esses pontos é 4. Beleza? Então, dizemos que a distância entre dois pontos de mesma ordenada, basta a gente subtrair as duas coordenadas x, que a gente obtém essa distância. No terceiro caso, existe um deslocamento tanto nas ordenadas no y quanto nas ordenadas no x. Então a gente não pode pensar exatamente na física como sendo bonitinho uma posição inicial e uma posição final. Mas a gente pode pensar primeiramente de uma forma parecida. Eu até desenhei para vocês aqui, já fechando um triângulo retângulo. E se a gente for calcular esses dois pedacinhos aqui, o pensamento vai ser parecido com o que a gente teve antes. Observa o seguinte, aqui ó, ele começou na altura do menos 2 na ordenada e terminou na altura do 2 na ordenada. Então, a gente pode calcular esse pedaço como sendo 2 menos menos 2, que é 2 mais 2, 4. Da mesma forma, a gente pode ver que em relação a x,
começou no menos 2 e terminou no 1. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. 1 menos menos 2, que vai dar 1 mais 2, 3. Então, esse pedaço de baixo aqui é 3, esse pedaço aqui é 4. São os catetos do triângulo retângulo. Para a gente achar a distância direta aqui, basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado, vamos chamar D a distância, é igual ao soma dos quadrados dos catetos. Então, D ao quadrado é igual a 9 mais 16, D ao quadrado igual a 25, D igual a 5. Então, um pensamento é esse, a gente calcular os catetos, e esse cálculo de catetos é que nem a gente fez aqui nesses dois, e depois, por teorema de Pitágoras, a gente calcula a distância. Ou, então, a gente pode usar a fórmula da distância. A fórmula da distância é dada pelo quadrado da diferença entre os x mais o quadrado da diferença entre os y, raiz disso tudo. Esse é o mesmo pensamento, tá, gente? Quando a gente calculou a diferença entre os x, foi o que a gente fez aqui, foi esse 3. Então, essa parte aqui vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado. Quando a gente calculou a diferença entre os y, foi justamente o que a gente fez aqui. Foi esse 4 ao quadrado que a gente obteve. Então, isso fica raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso a gente sabe que é raiz quadrada de 9 mais 16, que é igual a raiz quadrada de 25, que dá o mesmo 5 que a gente obteve lá em cima. Então, aqui vocês têm essa opção, tá, gente? Os dois caminhos vão dar no mesmo lugar. E com isso a gente finaliza nosso segundo vídeo. Agradeço a presença de vocês novamente. Até logo!